Olá, pessoal! Nós vamos falar sobre a interface da área ambiental com as demais áreas no vídeo de hoje. Se tem uma percepção um tanto errada de que meio ambiente é o meio ambiente, é tratado separado e todo o resto vem depois. Na verdade, nós temos uma integração de diferentes áreas e elas se somam, elas não se sobrepõem, elas se somam para que se tenha um resultado mais interessante. O que eu vejo é que, na grande maioria das vezes, a consultoria que proporciona isso. É ela que faz a interação entre essas áreas acontecerem. Não é tão incomum encontrar empresas que tratam onde os seus setores tratam dos seus assuntos individualmente. Cada um cuida do seu quadrado e ninguém se preocupa com o todo. A questão ambiental, assim como a questão de saúde e segurança, tem esse diferencial. Traz essas informações, agrupam essas informações, para que se faça a leitura do todo e não só uma parte dele. Quando eu fiz engenharia de segurança do trabalho, era exatamente isso que eu estava buscando. Já trabalhava na área ambiental, mas eu queria ter um foco maior, mais amplo de como poderia ser resolvido. O consultor normal, o consultor comum, o amador que está no mercado, quando ele entra numa empresa, ele vai direto olhar o quê? Ele quer ver os resíduos, ele quer ver a estação de tratamento de efluentes, ele quer ver como são acondicionados os resíduos e ponto final. Se a gente vai fazer uma gestão do todo, se a gente vai ter uma interface com todas as áreas, nós precisamos conhecer o todo, saber o que aquela empresa produz, identificar quais são os pontos. E quando eu chego num cliente a primeira vez e ele me pergunta: quer dar uma olhadinha nos resíduos? Quer dar uma olhadinha na estação? Não, isso aí já é o final do tubo. Eu quero olhar o processo, eu quero entender o processo, eu quero saber o que está acontecendo. Isso é para tudo, não é só na indústria, na prestação de serviço é a mesma coisa. Tenham esse foco, tenham essa atenção de buscar a informação como uma complementação. O trabalho do consultor é o todo. Nós não estamos lá dentro para fazer o comum, o óbvio, o trivial. Temos que ter um diferencial em relação a isso. Então, eu trago alguns tópicos hoje de assuntos que não parecem relevantes, mas que têm bastante importância quando se fala ambientalmente sobre eles. Bom, legislação a gente não vai falar, porque já vários vídeos nós abordamos isso. A legislação ambiental é bastante vasta. Na falta dela, interagimos muito com a legislação ocupacional, padrões de emissão atmosférica, de ruído, a NBR que regulamenta ruído ocupacional, ela também é utilizada para o ruído da vizinhança, ou seja, saiu da área da empresa, passa a ser um problema ambiental. Emissão atmosférica, saiu de dentro da empresa, passa a ser um problema ambiental. Isso tudo, muitas vezes, nós buscamos referência, buscamos padrão na legislação trabalhista. Essa integração de meio ambiente com saúde e segurança, ela é muito positiva e ela é muito saudável para todo mundo. Porque quando você está atendendo uma, automaticamente você já está atendendo a outra. Dentre as áreas que percebemos que existe uma afinidade bastante grande e muitas vezes elas são deixadas de lado em relação às questões ambientais, eu posso destacar para vocês, por exemplo, a área contábil. A área contábil ela tem um impacto extremamente importante na área ambiental. Porque se você vai destinar um resíduo, você precisa emitir uma nota fiscal. Se você fizer o enquadramento errado, você vai ter uma tributação errada sobre um resíduo que já é um material que você vai retirar da empresa, que tem uma responsabilidade sobre ele. Então, essa leitura entre fatores contábeis, questões tributárias e meio ambiente é muito importante. É muito importante que exista esse diálogo sempre. Em relação à produção, a área produtiva de uma empresa como um todo, nós vimos várias interfaces ambientais neste caso. Por exemplo, compra de matéria-prima. Muitas vezes a empresa compra matéria-prima sem estar nem um pouco preocupada com o que vai sair no final. Ou então instala um processo novo, maravilhoso, investe, tecnologia de ponta
e lá na saída vai sair algo que ninguém sabe o que fazer com ele. Falando assim, não acontece. Acontece mais do que vocês imaginam. Nós tivemos um caso na consultoria que a empresa investiu um absurdo numa tecnologia para substituir um determinado processo. Substituiu o processo, teve um resultado interessante, só que esse processo novo, ele gerava um resíduo que nos custava, na época, em torno de R$5.000 o metro cúbico para a gente conseguir se desfazer dele, fora deslocamento, que não era uma cidade próxima. Isso não foi contabilizado no projeto, isso foi uma informação que veio depois, uma informação que complementa. Um outro caso que aconteceu há pouco, a empresa resolveu trocar o desengraxante, mudou o desengraxante, porque o fornecedor do desengraxante novo disse que aquele desengraxante era base água e ele era biodegradável, que é uma outra palavra que eu não gosto. Biodegradável todos nós somos. Não significa que o produto sendo biodegradável ele não vai afetar o meio ambiente. Ele vai. A questão é o tempo que isso vai levar para acontecer. Mas entregou um produto para teste dizendo que o produto era biodegradável. Aprovaram o produto e me chamaram para uma reunião. Cheguei lá, olhei a FISP do produto, olhei o processo, olhei tudo e perguntei: quanto vai custar para descartar o produto? Ah, nós vamos descartar em torno de 3 metros cúbicos por mês, vai custar tanto. Tá, e a água de lavagem? Água de lavagem. Se olharam e me olharam, que água de lavagem? Não, depois do produto, vai passar a peça numa água de lavagem? Sim. E essa água de lavagem vai ter arrasto do produto? Sim. A gente faz análise e ela não vai ter parâmetro de descarte de lançamento de efluente. Não. Então ela vai ter que ser tratada? Sim. E quanto vai custar o tratamento dela? Ah, a gente não contabilizou porque a gente só pensou no produto. Então, voltamos à estaca zero. Todo o projeto foi mal dimensionado porque esqueceram um pequeno detalhe, que vai gerar um efluente que antes não era gerado. São peculiaridades extremamente importantes, é relevante tudo isso. Esse é o papel do consultor, é aí que o consultor se vende, é aí que ele agrega valor ao trabalho dele. É olhando isso, é interpretando e fazendo essas leituras. Ok, vai trocar o processo, vai gerar emissões, gerava antes? Não, agora tu vai gerar. Tu já pensou na avaliação que tu tens para fazer? Vai ter que fazer uma análise da emissão atmosférica para ver o que está saindo, que norma que tu vai ter que atender. Já pensou nisso? Então, o consultor ele tem que estar sempre antenado. Não é só preencher planilha, ver receptor de resíduos, faz parte do trabalho isso também. Mas o trabalho do consultor, aquele que está no mercado, que tem um diferencial, que passa credibilidade, que consegue ser um formador de opiniões, vai muito mais além disso. Ele precisa realmente entrar no processo, visualizar o processo e ver o que aquilo vai impactar nas diferentes esferas. Ainda na questão produtiva, se nós formos analisar, consumo de água. Ah, mas consumo de água, eu já compro água da rede pública e eu não preciso me preocupar com isso. Como não precisa se preocupar com isso? Se você é abastecido por uma concessionária, você paga por essa água. E quanto que ela paga? Você paga quanto por ela? E ela está sendo utilizada de jeito correto? Não tem nenhuma etapa, nenhum processo com excesso? Não tem nada que dê para aproveitar? Não tem nenhum vazamento circulando por aí? Com que frequência são avaliados os consumos? Ou ninguém olha? Ou a conta de água chega, vai direto para o financeiro, alguém paga, arquiva e ele morreu? Não. Mesmo que eu produzi mais, eu consumi mais ou eu consumi menos? Aonde é o meu ponto de maior consumo? É no sanitário ou no processo produtivo? Tenho torre, água das torres de refrigeração, eu tenho que descartar elas ou eu reaproveito? Quanto de evaporação se perde nas torres? Quanto eu tenho que repor? Será que para repor a água da torre tem que ser água da rede ou eu posso usar água da chuva? Gente, isso é gestão, isso o consultor vai fazer. Ele vai entrar em outras áreas do processo e vai ver a integração que isso existe. Já falei para vocês da questão financeira, que é bastante importante, mas eu destaco ainda a questão, quando se fala em tratamento de efluente, a avaliação da viabilidade. Muitas vezes não se faz a avaliação da viabilidade.
Vai gerar efluente? Ok. Faz orçamento, faz o projeto, compra a estação e instala. Tá, comprou a estação e instalou. Você tem uma estação instalada que você gastou, sei lá, 100 mil reais para fazer. Além disso, tem o custo operacional dela. Produtos químicos, até nós vamos falar, vai ter um vídeo específico sobre os produtos controlados pela Polícia Federal. Você vai ter os produtos químicos, você vai ter um operador, no mínimo. Você vai ter um responsável técnico, alguém que vai assumir a operação dela. Laboratório de análise terceirizado, você vai ter que pagar as análises, precisa saber se ela está dando resultado ou não, você tem que descartar a água dentro dos limites de descarte. Óbvio que você botou produto químico, a água estava suja, você limpou ela, mas ficou lodo, aquele lodo você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter bomba, vai ter consumo energético e por aí vai. Então, a lista é longa, né? Isso aí não está no custo inicial, isso aí é custo operacional. Ah, mas eu não tenho como responder diferente. Não tenho como responder diferente? Não sei. Quanto que vai ser gerado de efluente? Ah, então, eu não sei. Gente, não sei num projeto não existe. Se a gente não sabe, o projeto não existe. Ainda mais numa estação de tratamento de efluente, onde tudo nasce da vazão ou do volume. Então, não tem como tirar a informação de uma outra forma. Nós temos um cliente que veio para nós há pouco tempo, há alguns meses, que ele tem uma estação de tratamento. Inclusive, nós assumimos esse cliente quando a estação de tratamento ficou pronta, terminou, ela foi instalada. Ele gastou 80 mil reais na estação de tratamento. Ele gera 3 metros cúbicos por semana de efluente. Isso dá 12 metros cúbicos por mês de efluente. Vamos fazer uma conta rápida, vamos fazer uma conta de padaria. Se nós pegarmos, esse orçamento foi feito já. Fizemos o contato com uma empresa que pode receber e tratar este efluente, descartar nos padrões, e eles orçaram R$ 400 reais por metro cúbico com transporte já, com transporte junto. Se nós fizermos essa conta, R$ 400 reais vezes os 12 metros cúbicos que a gente vai ter no mês, nós vamos ter no final da história menos de 5 mil reais, certo? Ok. Lembra que foi gasto 80 lá no início só para instalar? Então, se nós pegarmos os 80 mil reais que foram utilizados e dividirmos por 5 mil reais, nós temos aí 16 meses onde a empresa poderia descartar. Claro, eu não estou contabilizando que a empresa tem o custo operacional, tem o custo de manutenção e tem toda a depreciação da estação. Volto ao início. Vale a pena investir? Não vou dizer para vocês que foi feita uma avaliação do investimento, porque o investimento ele já está feito, então eu não tenho por que fazer isso. Mas se tivesse acontecido uma avaliação no início, quando se trouxe esse assunto para a mesa, com certeza não valeria a pena, o empreendedor teria terceirizado o tratamento, seria muito mais rápido, mais prático, mais econômico para ele. Desenvolve um fornecedor ambiental, um receptor que seja confiável, monitora ele e terceiriza. Esse tipo de avaliação é necessário. O que se tem muito no mercado são consultores inexperientes que entraram no mercado ou já estão no mercado há algum tempo, não têm ideia de como vão fazer, o que vão fazer, e quando o cliente chama e pergunta, eu preciso de uma estação de tratamento de efluentes? A resposta é, precisa. Gente, não é assim. Tem que avaliar primeiro. Isso é o que mais pesa. A tomada de decisão para o empreendedor em relação ao investimento é muito importante. Ainda nas áreas afins, nós temos uma área extremamente negligenciada, abandonada e que tem um campo muito bom de atuação, que é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário hoje é o que transita muito as questões ambientais, ninguém vê. Compras de áreas impactadas, zoneamentos para determinados investimentos, tudo isso tem que ser avaliado do ponto de vista ambiental. A área está à venda, ela nunca foi utilizada. Ok, ela nunca foi utilizada, mas o que
passa embaixo dela? O que que tem? Será que não tem nenhum impacto? E se eu compro a área impactada, o que que acontece? Nós tivemos um caso bem significativo de um cliente que comprou uma área que até então era supostamente virgem, né? Uma área que nunca tinha sido utilizada. O órgão ambiental pediu que fossem feitas algumas sondagens, até em função de que a atividade que ia ser instalada lá é uma atividade com potencial bastante alto, pediu que fossem feitas algumas sondagens antes de começar a obra. E nas sondagens descobriram que a área estava contaminada com chumbo. E que esse chumbo veio por chuva, por lixiviação, não tinha sido colocado lá dentro. Comprometeu a área, o investidor já tinha comprado, a área já era dele. Lógico, ele vai responder por crime ambiental? Não, ele não vai responder por crime ambiental, ele não é o poluidor. Mas ele é o dono da área. Sendo dono da área, ele tem uma responsabilidade civil de fazer, ele tem a responsabilidade próprio torrent, ele tem que descontaminar aquela área de alguma forma, ele tem que arrumar um jeito de resolver o problema, ele comprou o problema, agora é dele. Então, entendem a importância de se avaliar, mas então cada vez que eu for comprar uma área, eu preciso fazer análise de solo? Não necessariamente, mas faz um histórico, faz um levantamento do que tem na vizinhança, olha o que já passou por ali, olha a altura, olha a inclinação, olha o que tem próximo, verifica o histórico da área. Isso aqui há 50 anos atrás era um banhado, isso aqui há 50 anos atrás era só rocha. Faz uma avaliação para que a partir disso consiga se chegar a alguma conclusão se aquela área pode vir a ter um potencial poluidor ou não. Um outro tema bastante complexo em relação a áreas é as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente. Gente, comprou banhado? Comprou área com córrego? Só lamento, mas Código Florestal está aí, tem as distâncias, tem que preservar elas. Então não adianta comprar o banhado e depois, agora eu preciso secar o banhado. Não, faz uma avaliação antes da aquisição. Leva isso em conta. Mas a área de banhado é pequena, o resto da área é excelente. Ok, vai lá, profissional consultor ambiental. Olha a área e diz para o empreendedor. Esse trecho aqui, não quer ter muito trabalho ou não domina muito? Vai no Google, faz uma foto aérea da área e demarca. Essa área aqui você não vai poder mexer. Isso aqui é área de preservação permanente, não pode ter interferência nenhuma. Essa margem aqui também não. Explica isso para o empreendedor. Não adianta o empreendedor comprar a área e depois vocês correrem de um lado para o outro junto ao órgão ambiental para licenciar alguma coisa. Se não dá para licenciar, não dá para licenciar. Ainda na questão imobiliária, zoneamento. Gente, zoneamento e milagre são antônimos. Não tem como combinar. Vai instalar um empreendimento, antes de mais nada, vai na prefeitura, pega a certidão de zoneamento e verifica o que pode ser instalado. Diante do plano diretor do município, o que pode ser instalado ali. Não tem como ser diferente. Eu gosto de trazer exemplos porque na consultoria a gente acaba tendo acesso a muitos casos diferentes. Os casos que acabam vindo para nós lá no escritório geralmente são os mais complexos, porque aquilo que é fácil todo mundo resolve. Então acabam vindo os casos mais complexos. Nós tivemos um caso há uns 3 anos atrás que o empreendedor ele precisava sair de onde ele estava, porque ele estava numa área que era locada. Ele precisava sair, tinham pedido a área para ele estava procurando uma área para transferir a fábrica. Uma empresa grande e uma empresa de produtos químicos, bastante grande. Ele locou um pavilhão maravilhoso, o lugar para ele, logisticamente, entrada de caminhão, saída de caminhão, estacionamento, era o melhor lugar do mundo. Ele locou aquela área. O dia que ele falou para nós que tinha locado a área, eu já me preocupei, porque eu conhecia a zona e sabia que não dava. Pedimos a certidão de zoneamento. Começou errado aí. A certidão de zoneamento ele tinha que ter pedido antes de locar. Só que ele viu o pavilhão
não nos avisou, simplesmente foi lá e locou. Quando chegou a certidão de zoneamento, bingo! A atividade estava classificada como alto potencial poluidor e aquela área só permitia até médio potencial poluidor. E aí? Como faz? Vai atrás de uma outra área, loca uma outra área, faz o licenciamento, verifica se pode, óbvio, faz o licenciamento, muda a empresa, assim, felizes para sempre. Só que aquele primeiro local, você tem um contrato para rescindir. E o contrato prevê uma multa de rescisão. E aí? Onde fica o ônus disso? Então, é extremamente necessário. Essas avaliações, elas são pertinentes. Não só zoneamento, ponto de lançamento, tem uma determinada atividade produtiva a se instalar. Já sabemos que essa atividade vai gerar um absurdo de volume de efluente. Vamos pegar a indústria alimentícia, por exemplo. Sabemos que vai gerar muito efluente. Sabemos que a rede onde a empresa está pensando em se instalar não vai conseguir absorver todo esse volume. Ou melhor, que não tem nem rede pública, mesmo para o efluente tratado. A empresa vai tratar o efluente, mas ela vai ter que lançar em algum lugar. Então, ela lança na rede pública ou ela lança no pluvial, no córrego, no rio. Um outro caso específico de um cliente. Uma empresa nos chamou para prestar serviço. Por quê? Porque ela estava instalada no local, tinha feito uma instalação nova, o zoneamento permitia que ela estivesse ali, só que o órgão ambiental não aceitava que ela lançasse o efluente dela na rede pública. Ok, vamos tentar descobrir o que aconteceu. A empresa tinha uma estação de tratamento de efluente, ela tratava o efluente atendia os parâmetros de descarte, tinha rede pluvial que passava na frente da empresa, ela atendia os limites para fazer o descarte na rede pluvial, tudo certo. Tudo estaria certo se a geração dela não fosse muito maior que a capacidade da rede de absorver isso. O órgão ambiental não aceitou. O órgão ambiental queria que ela descartasse direto no rio. Só que o rio ficava a uns 300 metros da empresa ou mais. Ou seja, como é que ela ia fazer uma rede até lá? Passar por cima do terreno do vizinho e pela rua? Não é uma coisa tão simples assim de resolver. Mas, infelizmente, acontece. Todas essas informações que eu estou trazendo para vocês, todos esses tópicos, são relevantes sim, que têm que ser pensados. E a questão ambiental ela é discutida em todos os aspectos. Por que não se discute isso? Porque os profissionais que estão no mercado, a grande maioria, não vou dizer que não existem profissionais no mercado preparados, mas a grande maioria não está preparada para esse tipo de questionamento. A grande maioria está preparada para ter uma resposta reativa. Se der problema, nós resolvemos. Gente, se der problema, nós resolvemos onerando muito mais o empreendedor. E nós precisamos desmistificar a máxima de que meio ambiente só dá prejuízo, porque não é verdade. Meio ambiente, quando é feita a gestão de forma correta, ele evita o prejuízo do empreendedor. Para finalizar, vou dar 3 exemplos de áreas que são extremamente afins com a área ambiental dentro do empreendimento e muitas vezes elas são deixadas de lado. Vamos lá. Primeira delas, zeladoria. Quem nunca esbarrou nas embalagens de produto de limpeza dentro do empreendimento? Aqueles produtos lá para lavar o piso, para lavar a louça, se tem alguma atividade de restaurante. Quem nunca esbarrou com isso? Limpar banheiro? Pois é. E aí, se faz o quê? O que se faz com essa embalagem? Então, é resíduo? Não, a gente sabe que é resíduo. Mas foi pensado isso? Por que no momento que foi comprado o produto já não foi pensado e já não foi negociado com o fornecedor a devolução da embalagem? Isso é uma questão ambiental a ser resolvida pelo setor de compras. Por que não sentar com o comprador e verificar a possibilidade de fazer isso? Negociar na compra a devolução. Geração de energia. Grande número de empresas com gerador. Pergunta: os tanques de diesel para o funcionamento do gerador têm bacia de contenção? Então, vamos ter uma contaminação? Vamos ter uma contaminação, vamos ter um desperdício de óleo diesel e vamos ter uma série de outros problemas se esses tanques não tiverem contenção.
Concordam? Última pergunta para vocês. A empresa que vocês trabalham, os clientes que vocês atendem, estão preparados para as questões ambientais quando se envolve incêndio? Nós tivemos um caso de um cliente que só não teve um grande problema quando teve um incêndio porque ele tinha uma bacia de contenção na área de processos perigosos dele e a água que foi utilizada ficou toda contida ali. O órgão ambiental pediu comprovação da destinação da água que foi utilizada para apagar o incêndio naquela área em específico. E o equipamento ele estava instalado numa bacia de contenção e tinha ficado contido ali a água, o caminhão veio, bombeou dali, foi destinado e nós tínhamos fotos disso e comprovações de que realmente isso tinha acontecido. Pessoal, eu espero que isso tenha aberto um leque de oportunidades para vocês, porque o mercado está aí e fica no mercado quem realmente consegue se mostrar a ele, mostrar o seu potencial. Você vai ser o profissional que você está buscando ser, sempre dessa forma. Foi relevante para você? Então se inscreve no canal, compartilhe o material, verifica com seus colegas, com seus amigos, qual é o entendimento que eles têm disso, comenta, manda dúvidas, questionamentos, nós estamos aqui para isso, certo? Nas nossas redes sociais tem todos os nossos contatos, materiais novos, tudo que surge novo está ali. Nos vemos no próximo.